Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou o professor Rafael Galas. Vou resolver um exemplo hoje aqui sobre limites de uma função, mais especificamente uma situação que envolve manipulação. Tá? Então, o exercício é o seguinte: calcule o limite da função quando x tende a 3 da função x ao cubo menos 27 dividido por x menos 3. Tá? O que muita gente faz é basicamente aplicar a função no ponto. Né? É pegar aqui 3 ao cubo menos 27 dividido por 3 menos 3. 3 ao cubo é 27, então ficaria 27 menos 27 dividido por 3 menos 3. 27 menos 27 é 0, 3 menos 3 é 0, e muita gente deixa o resultado assim, ou diz que o resultado é 0. Né? Mas isso aqui é uma indeterminação. Por quê? Porque não existe a divisão por zero. Então, existem dois tipos de limite, que são aqueles que você pode aplicar a função no ponto e você tem um resultado numérico válido, e tem os limites onde ocorre indeterminação. Onde ocorre indeterminação, se você aplicou o x no ponto que foi dado, ou o ponto que se aproxima, e o resultado foi 0 sobre 0. Ou qualquer coisa sobre 0. Por exemplo, se for 0 sobre 3 é 0. 0 sobre 5 é 0. 0 sobre 0 não existe. 10 sobre 0 não existe. Então, deu indeterminação, a gente não vai aplicar no ponto porque não tem solução fazendo dessa forma. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é tentar fazer de outra forma, usando algum tipo de manipulação matemática. Tá? O que eu poderia pensar inicialmente em manipulação matemática? Nesse caso aqui, né? Tem várias possibilidades. Olha, aqui eu tenho uma função de terceiro grau, aqui eu tenho uma função de primeiro grau. Então, se as funções têm graus diferentes, existe uma possibilidade boa de que dê para fazer a divisão de polinômios. Tá? Então, aqui, divisão de polinômios. Quando que eu sei que é bom fazer a divisão de polinômios e que o resultado vai ser ideal para o que a gente precisa? Quando a gente tem a raiz do denominador, pelo menos uma raiz do denominador que seja igual ao do numerador, que é exatamente o que aconteceu nesse caso. A gente trocou por 3 aqui o x e deu 0, então o 3 é raiz do x menos 3, né? X menos 3 igual a 0, portanto x igual a 3, e o 3 é raiz do x ao cubo menos 27, porque 3 ao cubo menos 27 é igual a 0 também. Então, esse é um caso que vai ser bom fazer a divisão de polinômios, tá? Então, divisão de polinômios, vou colocar aqui, mesma raiz no numerador e no denominador. Então, tem a mesma raiz embaixo e em cima, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples. O elemento que zero embaixo, zero em cima, beleza, a divisão é ótima. Tá? Como que a gente vai fazer? Vamos ver agora aqui. Ó. X ao cubo menos 27 dividido por x menos 3. E aí uma divisão normal. Muita gente tem dúvida em como fazer uma divisão de polinômios, mas a gente vai fazendo termo por termo. Ó. X ao cubo dividido por x é um x que, somado com o grau desse elemento, vai ter o grau 3, porque a propriedade de potenciação de mesma base somos expoentes. Então eu quero um expoente de x que, somado com esse x na primeira aqui, vai dar um x na terceira, então é x quadrado. X, 2 mais 1, 3, então fica x ao cubo, passa negativo. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, negativo. X ao quadrado vezes menos 3, menos 3x quadrado, passa para cá, mais 3x quadrado. Esse com esse eu cancelo e esses dois não tem relação, tá? Então eu escrevo assim, 3x quadrado menos 27. Cuidado para não somar o menos 27 com o mais 3 aqui de forma equivocada, tá? Repete o processo. 3x quadrado dividido por x vai dar 3x. 3x na primeira, x quadrado. 3x vezes x, 3x quadrado, negativo. Troca o sinal. 3x vezes menos 3, menos 9x, passa para cá, mais 9x. Outra operação, zera e sobra aqui
9x menos 27. 9x dividido por x, mais 9. 9 vezes x, 9x, negativo. 9 vezes menos 3, menos 27, mais 27. 0, 0. Quando que é interessante para a gente fazer essa divisão? Quando o resto é igual a zero. Se o resto não for igual a zero, não é interessante, tá? Então, reescrevendo, vou fazer uma divisão aqui. Reescrevendo, ele vai ficar assim. Limite com x tendendo para 3 dessa função aqui que a gente divide uma pela outra. Quando a gente divide uma pela outra, o resultado é só esse termo aqui, ó. Só esse termo aqui. Se vocês quiserem ainda escrever, o x ao cubo menos 27 eu posso escrever como sendo o produto desse com esse. Então, no lugar aqui do x ao cubo menos 27, eu posso escrever x menos 3 vezes x quadrado mais 3x mais 9, dividido pelo termo do denominador, que é o x menos 3. Beleza. Não pode esquecer que aqui está multiplicando por 1, e aí nós podemos fazer o cancelamento. Esse termo aqui do numerador a gente reescreveu dessa forma, e agora a gente cancela. E sobra aqui um limite com x tendendo para 3 de x quadrado mais 3x mais 9. Tem algum problema agora em aplicar a função no 3? O problema que existia antes era de indeterminação. Aqui, isso não vai acontecer. Então, o limite dessa função com x tendendo para 3 é 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 mais 9. Limite com x tendendo para 3 da função é igual. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Mais 9. 9 mais 9 mais 9 é o nosso resultado final aqui. Limite dessa função é 27, utilizando aqui a divisão de polinômios, que não é a única regra que a gente pode utilizar, mas nesse exemplo aqui de cima foi o exemplo que melhor se enquadrou. Beleza, gente? Tranquilo de fazer a divisão, e façam e utilizem ela sempre que, quando vocês aplicarem a função no ponto, o resultado que for obtido for da indeterminação 0 sobre 0. Muito obrigado, até a próxima, valeu!